Você pretende começar ou está no início de uma faculdade de psicologia e gostaria de otimizar esse processo, aproveitar da melhor forma e obter o melhor rendimento nessa fase da sua vida? Gostaria de se formar já com bom conhecimento, em vez de primeiro se preocupar só em se formar, para só depois se preocupar em aprender a profissão? Esse vídeo traz algumas importantes dicas que você não vai ouvir dos seus professores. E se você segui-las, você será uma estudante ou um estudante diferenciado. Vou começar falando da dica que, por motivos óbvios, professores não falam. É a dica que atravessa todas as demais dicas desse vídeo. Não confie demais na qualidade da sua faculdade. Não fique na dependência apenas daquilo que a sua faculdade trouxer para você e te apresentar. Ao final desse vídeo, essa dica será melhor justificada. Por enquanto, vamos ficar com ela na cabeça e usá-la em conjunto com as demais dicas. Psicólogas e psicólogos não trabalham somente atendendo em consultório. Essa atuação, que é chamada de psicologia clínica, é apenas uma das muitas formas de atuar. O objetivo desse vídeo aqui não é apresentar essas formas, mas chamar a sua atenção para o fato de que você precisa tentar entender essas diferenças logo no início do curso. Geralmente as faculdades dão uma pequena introdução sobre isso no primeiro semestre, mas os alunos só vão entender mesmo as diferenças e semelhanças quando estiverem lá pelo final do curso. Então, se dedique mais a entender como essas diferenças funcionam logo no início do seu curso. Se na sua faculdade tiver uma matéria que faça essa apresentação, dê atenção especial a essa matéria e procure ler capítulos de livros extras sobre isso. Linhas teóricas em psicologia também são chamadas de escolas ou orientações teóricas. São aquelas cognitiva, comportamental, fenomenológica, gestaltista, etc. Não é para você buscar aprofundamento nem se tornar um especialista logo no início do seu curso, mas a questão é ter bem claras as coisas principais, as bases, as ideias centrais, as propostas principais. Mas veja bem, também não é apenas para você saber citar os nomes e repetir descrições básicas. Tente entender que as linhas teóricas concordam em algumas coisas e discordam em outras. Essas discordâncias não devem ser deixadas de lado. Ciência não é uma questão de política de boa vizinhança, em que tudo é lindo e vale igual e tudo deve ser aceito e respeitado. As ciências evoluem através de embates de ideias, para que as piores ideias sejam abandonadas e as melhores frutifiquem. Se psicologia é ciência, então isso tem que funcionar nela também. Então, não é para você ignorar os conflitos das teorias psicológicas. Pelo contrário, você deve focar nessas diferenças, fazer comparações, tentar decidir quem está certo e quem está errado. Mesmo que você não consiga chegar nesse tipo de veredicto, isso será importante para desenvolver o seu pensamento crítico e a sua capacidade de raciocínio. Não é para você escolher a linha psicológica da sua preferência, como quem escolhe um time de futebol, e depois ficar igual um torcedor que defende o seu time e acha que ele é o melhor e não tem defeitos. Escolher uma linha de atuação dentro da psicologia implica em procurar os defeitos dessa linha. Afinal, psicologia é igual ciência ou igual futebol? Não escolha a sua linha preferencial somente porque se identificou, ouviu algumas coisas legais. Ah, adorei Freud, eu amo Jung. Escolha as matérias principais de cada período e as estude bem. Ué, mas eu não deveria estudar bem todas as matérias? Sim, deveria. Mas é que essas dicas aqui se direcionam a estudantes do mundo real, não aos alunos ideais que as faculdades parecem imaginar. Se os alunos resolvessem estudar bem todas as matérias da grade de um curso superior, incluindo psicologia,
eles teriam que estudar umas 8 ou 10 horas por dia para darem conta. Eu digo estudar bem. Mas como a realidade está mais para estudar 1 hora por semana, tirando a semana de prova, em que o pessoal fica se descabelando e estudando até de madrugada, uma dica que contempla a realidade é para você escolher 2 ou 3 matérias por semestre e se dedicar de verdade a essas. As outras você leva no modelo usual. E eu estou partindo aqui do pressuposto que esse modelo usual é estudar de forma insuficiente. Eu sei que a gente gosta de exaltar os nossos esforços universitários e falar coisas do tipo: nossa, como eu sofro, é muito estudo, é muita coisa para ler. Mas cá entre nós, vamos encarar a realidade. O pessoal só estuda mesmo em semana de provas e o resto do tempo vai administrando, né? Pelo menos a maioria é assim. Olhe em volta de você aí na sua faculdade. Ou melhor, olhe para você mesmo e veja se não é assim. Lembra do professor perguntando na aula: quem foi que leu aquele texto que eu recomendei para a aula de hoje? E aí na sala de 30, 4 levantam a mão porque leram. Então entenda que essa dica é para aumentar o seu estudo, não é para diminuir. Eu estou dizendo que é melhor você estudar bem 2 ou 3 matérias do que estudar mal todas. Eu não estou estabelecendo o que é estudar bem baseado nas notas que você tira, porque você pode estudar mal e ainda assim tirar 10 nas provas, dependendo da facilidade dessas provas. Estudar bem é estudar com reflexão, com leitura, não só leitura de resumos, leituras efetivas de livros, capítulos, etc. Estudar várias vezes o mesmo conteúdo, porque senão você esquece. E estudar bem, às vezes não te leva a tirar nem meio ponto a mais na prova, já que dependendo de como for essa prova, o caminho para tirar boa nota é aprender como que é aquele jogo ali de cartas marcadas, o que vai cair na prova, decorar o resumo do caderno ou ler os slides de PowerPoint que o professor colocou para você. Mas lembre-se, as dicas aqui são para fazer um bom curso. É algo mais do que tirar boas notas no curso. Adendos aí a essa dica número 4. Estudo apenas em semana de prova não é suficiente. Não se iluda se você faz assim e está tirando nota 9 ou 10. E é importante nós termos essa visão ampla do curso, conhecermos o maior número possível de ramificações da psicologia, mas é contrário ao bom senso de realidade achar que o estudante vai ter interesse e dedicação em todos os assuntos igualmente. Para entendermos bem essa quinta dica, é importante a gente reconhecer que parece que grande parte das faculdades de psicologia ficou presa no tempo. Eles estão muito agarrados na ideia de apresentar os autores clássicos e com nenhuma preocupação em dar ênfase no que é mais moderno, atual ou mesmo prático e útil. A perspectiva histórica, claro que é importante para dar uma noção da evolução e desenvolvimento das coisas em qualquer área, ou então para ser um aprofundamento para aqueles que já são especialistas nessas áreas. Mas ela não é o carro-chefe, não deveria ser, pelo menos, o carro-chefe de um curso de graduação. Do mesmo jeito que um estudante de engenharia aeronáutica não pode ficar mais da metade do curso só estudando 14 bis, um estudante de psicologia também não poderia ficar mais da metade do curso sempre voltando na história de cada matéria que começa. Então, para você sair disso, cadastre alguns sites especializados da internet e dê uma navegada por eles de vez em quando. Use a biblioteca, pegue livros, não só para fazer aqueles trabalhos bimestrais, pegue livros para ampliar o seu conhecimento da psicologia moderna. Revistas técnicas também são muito boas para isso, e as bibliotecas costumam possuir essas revistas. Procure saber, mesmo que seja por alto, como são as teorias modernas, os assuntos e as formas modernas, como a psicologia está estudando essas coisas, como estão sendo feitas as pesquisas atualmente. Vamos agora voltar e desenvolver aquela dica número 1, após tudo isso que vimos. O que ela dizia mesmo? Não confie demais na qualidade da sua faculdade. Significa que você deve desenvolver um senso crítico sobre o seu curso. Basicamente é isso.
Evite ficar achando que tudo está ótimo só porque o ambiente é bom e você está fazendo amigos. A bibliotecária é legal, o porteiro é divertido, a coordenadora do curso se deixa chamar pelo apelido, os professores são gente boa, todo mundo te trata bem. Não é apenas assim que se analisa a qualidade de uma faculdade. Se você se deixar levar por essa atmosfera amistosa e familiar, você irá deixar de notar falhas importantes. Também não é motivo para você se tranquilizar o fato de o MEC ter ido na sua faculdade dado nota 4 ou 5, já que você nem sabe bem como foi feita essa avaliação, se eles olharam tudo que deveriam olhar. Tem outras coisas a serem avaliadas que você mesmo pode olhar e que não deve deixar passar despercebido. Por exemplo, sua faculdade se apresenta de forma bastante prática. Você sente que eles estão te ensinando formas de atuar profissionalmente? Ou mais apresentando um monte de teorias que você não vai saber como aproveitar nem 10%? A sua faculdade prima pelo tecnicismo e cientificidade. Eu disse prima por essas visões, não apenas se ela tem uma ou outra matéria sobre produção científica, normas acadêmicas. Ou a sua faculdade está mais naquela de ficar o tempo todo apresentando problematizações sociais e do ser humano, que também são importantes, mas que não levam a nada se não forem acompanhadas dos recursos técnicos científicos para lidar com esses problemas. E os seus professores, além de gente boa, eles estão ensinando a pensar criticamente? Mais uma vez, não estou falando esse criticamente no sentido de criticar as mazelas da sociedade. Estou falando de raciocínio lógico, hipotético-dedutivo. Eles estão te ensinando a ser um analista de fatores causais dos problemas? Eles estão fazendo um comparativo entre métodos? Por exemplo, o seu professor, quando vai ensinar psicanálise, ele está citando as falhas e os anacronismos de Freud? Ou está apresentando o autor como um honorável profeta, um puro gênio desbravador da mente? Essa pergunta vale para qualquer teórico da psicologia, mas Freud costuma ser o melhor exemplo. Então, essa é a diferença entre ensinar psicologia e passar um monte de assuntos de psicologia. Enfim, você precisa partir de um juízo crítico sobre a sua faculdade para você analisar o que mais você precisa, além do que ela lhe oferece lá. E assim você complementar essa necessidade com os seus esforços pessoais. Então, não dependa apenas da sua faculdade para decidir o que, quando e quanto estudar.